Para finalizar essa aula de água, a gente vai falar agora das interações que a água faz com outras moléculas, porque na parte passada a gente falou das interações que acontecem entre as moléculas de água, né? E as interações que acontecem entre as moléculas de água, como a gente especificou e detalhou, são mediadas por ligações de hidrogênio. Mas é importante deixar claro que as ligações de hidrogênio não são exclusivas da solução aquosa. A ligação de hidrogênio é um tipo de interação química que vai estar presente em compostos orgânicos, em compostos que não são orgânicos, vão estar presentes na água, vão estar presentes em outros solventes, vão estar presentes na interação que ocorre dentro de uma proteína, dentro de ácidos nucleicos. Então, é importante a gente ver aqui, ó. Aqui nós temos vários exemplos de grupamentos químicos, de funções químicas que estabelecem ligações de hidrogênio. Então, nós podemos perceber que existe uma coisa que é uma constante, né? Em todas elas, o que eu tenho no meio? O átomo de hidrogênio. Em todas elas, o que acontece? Ele está ligado de maneira covalente a um átomo eletronegativo. E essa imagem está dando uma informação muito importante. Que átomo eletronegativo é esse em bioquímica? Ou é oxigênio ou é nitrogênio. Na maioria absoluta das vezes é isso que vai acontecer. E o outro átomo que está atraindo, porém não está ligado de maneira covalente a esse hidrogênio, também ou é um oxigênio ou é um nitrogênio. Então, a gente diz que eu tenho o doador do hidrogênio e o aceptor do hidrogênio, que são os dois átomos eletronegativos que estão envolvidos na ligação de hidrogênio e tem um hidrogênio no meio deles. Basicamente é isso, essa ligação. Aqui a gente tem exemplos de situações biológicas em que a ligação de hidrogênio ocorre. Então, por exemplo, na interação de grupos álcoois com água, o que faz um álcool ser solúvel em água? A ligação de hidrogênio. O que faz o grupo carbonil de uma acetona estabelecer uma ligação, ser solúvel em água? A ligação de hidrogênio. O que faz com que ligações peptídicas interajam entre si para fazer uma proteína se anovelar, como a gente vai ver lá no capítulo de proteínas, ligações de hidrogênio. O que é que promove a interação entre as bases do DNA, os famosos pares A, T, C e G, as ligações de hidrogênio? Então, as ligações de hidrogênio estão em vários locais diferentes da bioquímica. Aqui o que nós temos? Os grupos químicos sendo classificados com relação à solubilidade. E essa solubilidade sendo pontuada aqui em azul por compostos polares, por grupos, né, que são capazes de estabelecer ligação com a água. Eu tenho compostos que são quase que 100% apolares, onde predomina a cor amarela, principalmente nos hidrocarbonetos. E por quê? Porque nas ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio não existe dipolo, portanto não existe a possibilidade de estabelecer ligação de hidrogênio com a água. E os grupamentos que são os compostos que são anfipáticos, que possuem tanto regiões polares quanto regiões apolares e que, consequentemente, conseguem estabelecer ligações de hidrogênio com a água ou interagir com a água de alguma forma, mas a outra parte da molécula não consegue isso. Então, com isso, eu consigo dividir os grupos compostos em polares, apolares e anfipáticos. Os polares são aqueles que têm uma interação facilitada com a água. Os apolares que não conversam quimicamente com a água, não estabelecem interações com a água. E os anfipáticos que possuem regiões que fazem uma coisa e fazem a outra também. Nesse slide a gente tem um aspecto bem importante para pensar em relação à solubilidade, em relação às soluções aquosas e a compostos que são importantes para a vida. Nós temos aqui, ó, olha aqui, ó,
oxigênio, gás O2 e CO2, que são fundamentais para o processo de oxidação de nutrientes, né? Vocês vão ver isso detalhadamente em bioquímica metabólica, tá? Mas aqui eu quero trazer a seguinte informação para vocês. O oxigênio, ele é fundamental para a vida. A gente sabe que se não estiver respirando, o ser humano não sobrevive, né? Se a gente trancar a respiração, ou se de alguma maneira obstruir as vias aéreas e a pessoa não puder respirar, a Covid-19 o que que faz? Afeta o pulmão, impede a troca gasosa e, consequentemente, leva a óbito, no caso da doença grave pulmonar. E essa troca gasosa, ela envolve justamente o aspecto de oxidação dos carbonos para promover a formação de CO2 que vai ser isolado. Pois bem, esse oxigênio que nós respiramos, aspiramos, né, e precisa ser distribuído no organismo, como que ele é distribuído? Nós temos uma proteína para fazer essa distribuição. E o nome dessa proteína é hemoglobina, no qual o átomo de ferro dessa proteína liga o oxigênio para conseguir distribuir o oxigênio para os tecidos. Uma vez distribuído, ele participa do processo de oxidação do carbono e ele é convertido em CO2. Esse CO2 ele já tem uma solubilidade bem maior em água do que o oxigênio, que é dissolvido apenas 0,035 grama por litro, enquanto o CO2 é 0,97 grama por litro, quase 30 vezes mais solúvel. E por que que ele é tão mais solúvel? Porque ele exibe uma certa polaridade na molécula, que está totalmente ausente no O2. No O2 você tem oxigênio puxando para cá, oxigênio puxando para lá com a mesma força, e isso não impacta em termos de eletronegatividade. Já no CO2 a gente tem um carbono no meio dos dois oxigênios, o que muda muito a característica da molécula. Consequentemente, ela é mais solúvel em água. Então, um percentual do CO2, ele inclusive é transportado livre no sangue. O O2 não. O O2 ele precisa estar ligado num ambiente proteico, que no caso é a hemoglobina, que a gente vai estudar detalhadamente aqui nessa disciplina, para dar suporte para as disciplinas de bioquímica metabólica e de fisiologia que vão usar essa mesma informação. Aqui a gente tem o comportamento dos líquidos em ambiente aquoso. Desculpa, dos lipídios em ambiente aquoso. Lipídio é uma molécula complicadinha na água. Por quê? Porque o lipídio, e não os lipídios de uma maneira geral, mas os ácidos graxos, que são essa classe de lipídio aqui que essa imagem está trazendo, o que ela tem como característica? Uma cauda cheia de carbono e hidrogênio. E qual é a característica de uma cauda cheia de carbono e hidrogênio? Insolubilidade em água. E por que que tem insolubilidade em água? Porque nem na ligação carbono-carbono, nem na ligação carbono-hidrogênio, você vai ter formação de dipolo. Não porque não existe eletronegatividade. Todo átomo tem eletronegatividade. Então, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, mas não a ponto de formar um dipolo, como o oxigênio é capaz, como o nitrogênio é capaz. O carbono não é capaz de formar esse dipolo. Então, cada átomo com as suas peculiaridades, né? Justamente por conta disso, é que nós temos um grupo de moléculas, que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, que tem solubilidade em água. E eu tenho um grupo de moléculas, que são os lipídios, que não tem solubilidade em água. Justamente porque predomina neles o tipo de ligação que confere essa característica, que é a ligação carbono-carbono, carbono-hidrogênio, certo? E quando os lipídios estão em água, qual é a tendência deles? Se agruparem. Por quê? Porque isso junta as regiões que não são solúveis em água para formar um núcleo comum. E termodinamicamente, por que que isso acontece? Porque os lipídios, quando estão em contato com a água, obrigam a água a se organizar.
contrariando a lógica do caos, né? Porque o universo tende ao caos. Então, tudo que contraria essa tendência ao caos acaba sendo termodinamicamente desfavorável. E o que leva os lipídios a formarem o que a gente chama de micelas, que é esconder essas caudas apolares no interior dessas estruturas chamadas de micelas e expor as cabeças polares para a interação com a água. Aqui as cabecinhas em azul, ó, são as cabeças polares, essas aqui, ó, C+OH, né, tem 2 oxigênios, então estabelece ligação de hidrogênio com a água, enquanto que as caudas apolares ficam aqui escondidinhas no interior. E aqui, para resumir, já estamos indo para o final, os 4 tipos de interações não covalentes entre as biomoléculas, as ligações de hidrogênio, que nós já exaustivamente falamos, as interações iônicas, que podem ser de atração, quando é positivo-negativo, e de repulsão, né, positivo-positivo ou negativo-negativo, as hidrofóbicas, que é justamente o que acontece lá no interior das micelas, quando regiões hidrofóbicas de biomoléculas estão se esquivando da interação com a água por questões termodinâmicas e inevitavelmente interagem entre si, tá? E as forças de Van der Waals, que são relacionadas à aproximação de átomos. Então, é a eletrosfera de um átomo atraindo o núcleo de outro átomo. Aqui os níveis de estrutura de uma proteína, que são ditados por aqueles tipos de interações que eu falei no slide anterior. As ligações de hidrogênio, as interações eletrostáticas, as interações hidrofóbicas e as de Van der Waals. E finalmente, para refletir, por que a água é o ambiente biológico dos seres vivos? Que características conferem à água essa propriedade? Quais são as forças químicas que estabilizam a água? O que é uma ligação de hidrogênio? O que torna uma molécula solúvel em água? E é legal vocês pensarem, né? Já irem, embora a gente não tenha tido as unidades ainda, mas já irem pensando sobre a solubilidade em água dos diferentes tipos de lipídio, dos diferentes tipos de carboidratos e das proteínas. E por fim, a água, então, apresenta um elevado ponto de fusão e ebulição, ela aumenta de volume e diminui de densidade quando congela, tem um alto calor específico e de vaporização, interage com compostos polares e as características dos lipídios em água são bem peculiares. E com isso a gente encerra essa aula a respeito de água.